Olá, bom dia, gente ousada, bom dia, unicórnios valentes. Sextou e estamos nós aqui novamente juntos. E esse mês o tema, né? Vamos falar de sucesso. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na TV durante esse mês, né? Que nos possibilita entender muitas vezes onde nós estamos nos sabotando, o que nós estamos fazendo na contramão do sucesso, né? E é muito importante termos clareza. Nos processos terapêuticos, a gente costuma dizer muito isso, né? Que o primeiro passo, gente, eu esbarrei aqui na mesa, tremeu tudo. Que o primeiro passo é ter consciência, não é? Consciência é o primeiro passo. Perceber que aquilo está ali, que aquilo existe e que está atrapalhando um pouquinho a sua vida. E hoje, o tema da minha live é sobre a criança interior. Esse mês eu vou falar aqui de criança interior. Eu vou entregar no produto fechado da TV um workshop de criança interior. E vai ser incrível. E hoje eu pretendo levantar aqui na live bastante dessa consciência, dessa criança interior, para ver se ela está aí e se ela está te sabotando. Se ela está atrapalhando aí um pouquinho a tua vida, né? Querida Ninaide, que saudade de você! Tempão que eu não te vejo, amore! Que bom que você está aqui, muito bom. E num tema tão especial, que é para a gente falar dessa criança interior. Gente, eu digo que ela é especial porque na minha jornada, algumas ferramentas, alguns trabalhos fizeram muita diferença. Mas muita diferença mesmo. Eu destaco 3 passos que, inclusive, são passos que eu trabalho na minha metodologia. Criança interior, perdão e gratidão. Se eu não trabalho esse alicerce com ferramentas corretas, senão a gente às vezes fica patinando, né? Então, se eu não trabalho esse alicerce com ferramentas corretas, a minha vida não acontece. Não deslancha. Você pode usar o que for. Você tem que fazer muita força para sair do lugar. Porque é como se você tivesse com muitas amarras. Então, trabalhar esse alicerce faz total diferença. Por isso que eu falo assim, quando eu trabalhei perdão na minha vida deu um super pulo. E muitas pessoas acreditam que nem tenho que perdoar. Imagina! Mara, bom dia, amore! E as pessoas falam assim, nem tem, imagina, eu não tenho nada que perdoar. Imagina, é uma alma tão iluminada, né? Assim como criança interior. E esse é um processo fundamental. Eu vejo, inclusive, muitos terapeutas, amigos meus, que não têm nem ideia de como começar a trabalhar essa história de criança interior, tá? Trabalhar perdão, imagina. Gente, perdão é ferramenta terapêutica. Tem gente que associa a espiritualidade, a gente iluminada. É terapêutico. Então, tem certas áreas que quando a gente vai lá e dá uma trabalhada naquilo, parece que tudo solta. E aí as outras ferramentas funcionam. Você tem mais facilidade, alegria e glória, né? Estou vendo ali do Axis. Mais facilidade, alegria e glória para trabalhar algumas coisas. Então, hoje a gente vai ter consciência. Vamos jogar luz nessa historinha da nossa criança interior para entender se eu tenho alguma questão ali com essa criança, tá? Vamos olhar isso. Agora, se você está caindo aqui de paraquedas a primeira vez assistindo esse vídeo, ou caiu na live aqui de paraquedas, eu vou rapidinho me apresentar, tá? Bem rapidinho. Eu sou a Vânia Rigo.
Você está no canal da TV O Mundo da Consciência, sim, dos meninos, só que eu sou uma das parceiras dos meninos. Eu tenho de formação, né, psicologia, então eu sou psicóloga há uns 30 anos, sou coach, sou renascedora, consteladora, terapeuta de vidas passadas, sou formada no método Luiz Hay e tenho trocentos mil cursos. E adoro estudar, isso aqui não é um fundo falso, são meus livros mesmo. Eu amo aprender, estou sempre buscando novas ferramentas, coisas novas e coisas que fazem sentido. E não precisa ser uma coisa nova porque está novo aqui. É uma coisa nova, vamos chamar assim, que é novo para mim, mas já existe há tanto tempo, né? É como a questão das perguntas, gente. Pergunta. Quando a gente escuta quando eu aprendi a fazer perguntas poderosas, foi quando eu fiz minha formação em coaching, em 2003, a primeira, né? Já fiz três ou quatro formações em coaching. Então, você lá aprende a fazer o raio das perguntas poderosas. Mas quando você chega em algumas outras ferramentas que vocês sabem, né? Fala assim, pergunta sem resposta. Aí você fala, meu Deus, mas como é que é pergunta sem resposta? E a gente passa a acreditar que a pergunta sem resposta foi entregue para a gente pelo Access. E, na verdade, eu tenho um curso gravado do método Sedona. Eu estudei método Sedona há muitos anos e o método Sedona é um método dos anos 50 de pergunta sem resposta. Mas, olha, apesar de ser dos anos 50, para muitos de nós é novidade. Então, quando eu falo assim, buscar o novo, muitas vezes pode ser uma técnica nova, sim, mas pode ser uma sabedoria muito antiga que está aqui e a gente só não se conectou com ela ainda, né? Mas é muito interessante. E falando aqui, então, de criança interior, vamos continuar. Fez sentido aí, né, Menaide? Eu vou pedir, meu amor, você põe aqui a apresentação, por favor. Valeu. Gente, eu estou mudando todas os meus PowerPoints para um canal ou no Telegram ou no WhatsApp. Eu acho que eu vou botar no Telegram. Vocês vão no meu Instagram, na bio, vocês vão encontrar direcionando. Então, quem gosta de ter os PDFs, até porque se você é terapeuta, muitas vezes o PDF que eu preparo te ajuda até conduzir algum trabalho com um cliente. Então, eu vou mover do meu Insta e vou jogar num grupo, tá? Que aí quem tiver interesse entra lá e aí sempre que eu preparar alguma coisa nova, eu vou colocar nesse local e aí fica fácil das pessoas pegarem, interagirem, coisa e tal. E vamos lá. Descubra o quanto a sua criança interior está sabotando o teu sucesso ou pode estar sabotando o teu sucesso. E será que ela está? Oh, meu Deus! Como não estar? Então, será que tem uma criança ferida aí dentro, gente? Será que ela está te perturbando? Tem prejudicado o teu sucesso, a carreira? Essa criança interior, gente, ela se manifesta de tantas formas que a gente vai ver aqui algumas delas. E ao longo da live eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas historinhas de vida, para a gente entender, só com meus exemplos, assim, da minha própria vida, para a gente poder, às vezes, conectar alguma história, lembrar de alguma coisa, né? E fazer mais sentido para a gente. Uma criança interior ferida pode, gente, sinceramente, atazanar a nossa vida de muitas maneiras. É como se ele fosse um pequeno obsessor. Quando você menos espera, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele vem para marcar a presença. E nas horas, muitas vezes, nas piores horas, as menos apropriadas, ele vem. Eu trabalho para o mundo corporativo, como a maioria de vocês deve saber, né? Eu tenho uma empresa, trabalho com treinamentos, coach, várias coisas para o corporativo. E é
incrível como você, olhando o corporativo... Tatiana, bom dia, amor. Quando você olha no mundo corporativo, aquelas rixas, aqueles comportamentos, aquelas coisas, parece um bando de criança. Aí você fala, meu Deus, as crianças ali, trocou o computador do fulano. Porque o computador do fulano estava quase parando. E aí o outro fala, mas por que não troca o meu também? Mas o seu computador está funcionando, o do fulano não estava. Então, se o computador do fulano não estava funcionando e o seu estava funcionando, não justifica trocar o seu também. Mas a nossa criança entra ali e começa. Mas fez para o outro, por que não vai fazer para mim? Olha os irmãos disputando. Quantas relações dentro da empresa você vê das pessoas disputando a atenção de papai e mamãe? Sentir muito tédio é da criança, pode ser da criança interior, sim. Porque aqui, Tatiana, eu vou comentar, uma criança interior sadia, saudável, curada, ela traz vida, brilho, humor, leveza. E muitas vezes, quando essa criança não tem esse nível, né, de saúde emocional, ela vai trazer essa tristeza, esse tédio. Então, pode sim. Um dos treinamentos que eu dou no mundo corporativo é o treinamento de inteligência emocional. Eu estudei muito sobre inteligência emocional. Maria Lúcia, ótimo dia para você também. Então, eu estudei muito sobre inteligência emocional. E quando você entende bem a raiz da inteligência emocional e você compara aos estudos de criança interior, gente, é muito claro que uma pessoa que tem inteligência emocional desenvolvida, ela tem dentro de si uma criança curada. Porque quando eu não tenho essa criança curada, o que eu vou apresentar? Descontrole das emoções, desmotivação, irraça, um monte de coisa que a gente vai ver aqui. Eu elenquei, para a gente ter uma ideia, vários e vários sintomas que eu consegui lembrar por experiência, por estudos, que podem mostrar uma criança interior ferida, tá? Então, mais à frente, a gente vai ver uma lista. Porque qual é a característica da inteligência emocional? Eu tenho equilíbrio das emoções, eu me automotivo, eu tenho empatia, eu lido bem com o postergar. Eu postergo facilmente um prazer imediato por um prazer melhor futuro. Uma pessoa com inteligência emocional desenvolvida faz isso com muita facilidade. Quem não tem, quer agora. E se não acontece agora, birra, pirraça, tristeza, o tédio, minha vida, entra nisso. Então, vamos olhar que gente, é um pequeno obsessor, só que é interno. Está dentro de nós mesmos, não é espiritual, não é uma energia de fora. Está aqui dentro. E fica atrapalhando. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas é o que eu observei em 30 anos de experiência terapêutica, no corporativo e na minha própria jornada. E vou contar para vocês. Muitas vezes a gente faz trabalho de criança interior. Outro dia mesmo, eu estava numa imersão, um aprofundamento do trabalho da Louise Hay, que eu fiz uma formação avançada. E quando você começa a trabalhar e faz uma meditação de criança interior, e quando falam assim, que o seu bebezinho, vê lá o bebezinho não se julga, o bebezinho se ama, o bebezinho... Gente, a minha criança era tão ferida, tão ferida.
que quando eu fazia esse tipo de exercício, chega a me emocionar aqui, o meu bebezinho já era um bebezinho fragilizado. As minhas experiências que geraram uma criança interior ferida não está só aqui, não. Quando eu nasci, eu já nasci com essa sensação. Talvez tenham sido, e aí o renascimento é tão legal, né? Talvez tenham sido até em uma vida intrauterina. Ou quiçá numa outra, né? Mas eu não tenho aquela experiência de me reconectar com uma criança de 4, 5 anos e que ali ela florescia. Não, não tem. Eu era uma criança velha. Eu era uma criança que eu não brincava quase. Eu, quando brincava, brincava sozinha. Eu não tinha brincadeiras assim, daquela animação com todo mundo, sei que, não tinha. Eu não sabia fazer isso. No jardim de infância, as crianças brincavam umas com as outras, e tinha aquela brincadeira de mau gosto de puxar a cadeira para o outro cair no chão. Nunca fizeram comigo. Então, eu devia ter um distanciamento tão grande que eles faziam com eles, mas não faziam comigo. Então, eu era uma criança que as amigas da minha mãe chegaram a falar para ela se ela não tinha medo de eu desencarnar muito cedo, de eu nem crescer, porque eu parecia uma criança velha. Na seriedade, no distanciamento, em várias questões que a gente vai acumulando ao longo da vida, eu, criança, já tinha. Então, trabalhar a criança interior fez muita diferença para mim. Para alguns, talvez impacte um pouco menos. Mas se vocês lembrarem, quem está aqui seguindo o canal há algum tempo, se vocês pararem para lembrar, os meninos comentam que eles foram para uma imersão, que depois várias pessoas da TV foram, eu não cheguei aí, porque eu já trabalhei isso em outras ferramentas, mas nessa imersão que eles foram, teve muito lá de resgate de criança interior, para trabalhar as emoções, para trabalhar automotivação, várias coisas. Então, mesmo com todas as ferramentas, eles foram lá fazer isso. E esse é o meu foco de trabalho. Eu trabalho com essas técnicas de resgatar tudo isso. Né? Porque realmente faz a diferença, gente. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. Olha, se adaptou. É uma parte inconsciente da nossa mente, onde carregamos as nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas na infância, nossa criatividade, intuição, capacidade de brincar. Então, um dos sintomas que a gente vai ver lá na frente, uma pessoa com criança interior ferida, ela não tem leveza. É tudo pesado, é tudo denso. Eu vivi uma experiência que alguém, vocês aqui que já me acompanham há algum tempo, talvez já tenham me escutado contar, né? Meu pai, quando eu tinha 8 anos, meu pai morreu de câncer. E na mesma época, minha mãe foi hospitalizada com câncer também. Então, meu pai e minha mãe ficaram no mesmo quarto de hospital, os dois com câncer. Eu com 8 anos, meu irmão com 11. Nós íamos até o hospital visitá-los e tudo. O meu pai faleceu e a minha mãe saiu do hospital com um prognóstico de 6 meses de vida. Quando eu falo assim, em que momento da minha vida eu me conectei com essa força interior das afirmações, que isso vai além do pensamento positivo, né? Tem que ter a energia, tem que ter emoção, várias questões, né? Da jornada correta desse trabalho, né? Foi ali que eu comecei a me conectar, gente. A minha mãe saiu do hospital com um prognóstico de 6 meses de vida. E ela viveu 30 anos. Ela dizia para ela mesma assim, eu não
tenho tempo para morrer. Eu tenho 2 filhos para criar. Imagina a energia dessa mulher. E ela viveu 30 anos e com o câncer. E viveu bem, viveu trabalhando, viveu vivendo a vida, não numa cama, não, tá, gente? Ali eu comecei a perceber essa energia. Então eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, minha mãe me deu meu primeiro livro do Murphy, Joseph Murphy, Poder do Subconsciente, se não estou enganada. Depois ela me deu um de prosperidade, que eram coisas que ela lia, né? E logo depois eu comecei a me conectar, né, um pouco mais velha, com Luiz e Rei também, né? E aí fui para o Renascimento. Todas essas ferramentas que trabalham isso. Então, esse inconsciente é muito forte, mas olha essa historinha que eu contei para vocês. O que aconteceu nisso? A minha mãe saiu do hospital com prognóstico de 6 meses de vida. Ela acreditava que não ia morrer, mas ela podia morrer. Então, ela me criou, e ao meu irmão, ela nos criou com um jeito muito autônomo, sabe? Eu tinha que saber fazer minhas escolhas. Eu precisava saber cuidar de mim. Eu precisava saber fazer alguma coisa na cozinha. Eu precisava. Ela nos criou com a possibilidade de que a qualquer momento ela não estaria mais com a gente. E que eu tinha que saber me virar sozinha. Eu tinha que saber distinguir o certo do errado a partir da minha consciência. Eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos. Isso foi maravilhoso? Foi. Mas isso criou em mim uma historinha, nesse inconsciente, que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Eu não podia depender de ninguém, precisar de ninguém. Aquela criança, você não pode contar com ninguém, hein? Alerta máximo, eu não posso contar com ninguém, e eu tenho que me virar em tudo. O que eu construí na minha vida ao longo dos anos? Relacionamentos onde eu estou sozinha. Onde eu não tenho ninguém para contar. Então, eu fui noiva 5 vezes de 5 homens, onde geralmente eu estava sozinha. Eu tinha que resolver aquilo. Eu tinha que me virar. Desde uma lâmpada queimada a qualquer coisa, eu tinha que me virar. No trabalho, era a mesma coisa. Eu recebia ajuda no trabalho em equipe? Não. Eu estava sempre tentando agradar todo mundo, fazer tudo para todo mundo, mas eu não estava aberta para receber nada de ninguém. Eu me lembro de um dos meus relacionamentos, quando a gente terminou, a gente fazendo ali a DR final para terminar a relação, a gente já tinha terminado, mas conversando, ele olhou para mim e falou assim: Vânia, uma das maiores tristezas é que você nunca me deixou fazer parte realmente da sua vida. Você nunca me deixou entrar. Gente, do meu lado, a minha maior reclamação é que ele não entrava. Que eu estava sozinha em tudo. Que, assim, lógico, para passear, para isso, estávamos juntos. Mas para as coisas fortes, importantes da vida, eu estava sozinha em tudo. Olha o espelhamento. A minha maior reclamação era a reclamação dele também. Mas a gente se atraiu, a gente se conectou, porque a gente tinha a mesma historinha, do lado contrário. Aquilo foi tão gritante para mim, naquela época eu estava começando a me trabalhar com ferramentas do renascimento, afirmações, cura de criança interior, perdão, tudo isso que eu comento aqui com vocês. Ali eu virei a chave, né?
trabalhei muito em mim, fiquei um bom tempo sozinha. Eu tenho até uma live que eu falo sobre isso, né? De fique sozinho, né? As dicas de um bom relacionamento. Fique sozinho até você ficar pronto. Você não tem que ficar trocando de um para o outro assim, porque você vai estar trocando o nome e o cabra, mas a história vai ser a mesma, porque você não trabalhou isso em você, né? E aí, tempos depois, é que realmente eu conheci o meu ex-marido, nos casamos, e ele é uma pessoa totalmente diferente dos padrões que eu vinha repetindo, né? Ele me proporcionou outras curas que entendam, né? Todos os relacionamentos são grandes curadores. Eu passei a entender isso e olhei para as pessoas de uma forma totalmente diferente. O que eu estou curando com esta pessoa? Que presente essa pessoa é na minha vida? Ela pode estar me fazendo olhar para uma faceta da minha criança interior. Eu estou pedindo aprovação. O que está acontecendo aqui? Gente, então eu conto para vocês. Realmente, a minha criança interior me atazanou. Deixa eu ver aqui. A Suzana colocou, e eu tenho a sensação de que filhos únicos têm um pouco disso, de ter que se virar sozinho. Também, Suzana, pode ter, mas tem os dois lados da moeda, tá? Eu já acompanhei muito filho único que, ao contrário, os pais faziam tudo pela pessoa. E são adultos que até hoje esperam que alguém decida por eles, que alguém escolha por eles, porque eles não aprenderam a dividir a atenção, porque o foco era todo para eles. Então, pode gerar as duas coisas. Isso é muito interessante da gente entender. É legal você trazer isso, Suzana. Olha só, eu tinha um padrão de escassez muito forte. Vou trazer um exemplo. Eu tinha um padrão de escassez muito forte, porque a gente passou muito sufoco financeiro, né, depois do falecimento do meu pai. E o que me trouxe várias histórias também, né? Que quando meu pai era vivo, nós tínhamos muito dinheiro, mas o meu pai, ele era um terror. Gente, tem muito barulho aí, porque começaram a fazer uma obra aqui perto, eu estou escutando, eu não sei se o barulho está atrapalhando vocês no áudio. Se tiver, eu fecho aqui a janela. Me deem um feedback aqui no chat, que eu levanto para fechar se estiver incomodando, tá? Então, o que aconteceu? Eu acabei tendo muitos padrões de escassez. Pelo padrão de escassez, eu pego lá um pacote de biscoito, eu como uma parte e eu sempre guardo. Não está atrapalhando, não? Ah, tá ótimo. Então, eu pego um pacote de biscoito, ou um doce, um pão, qualquer coisa, gente. Eu tinha o hábito de, eu não posso comer tudo. Eu tenho que guardar para depois. Que vai que depois eu não tenha o que comer, eu vou ter aqui. Eu nunca vou ficar sem ter o que comer, porque eu guardei um pouquinho. Então, todas as vezes que eu ia comer alguma coisa, eu tinha o hábito de não comer tudo, porque eu tinha a necessidade de guardar para garantir o futuro. Padrão de escassez. Esse meu ex que eu falei do DR que a gente teve no final, ele, quando pegava algo para comer, ele também tinha padrão de escassez. Ele comia tudo. Que ele falava, ai, deixa eu abastecer, porque eu não sei se eu vou ter depois para comer. Ele até brincava e falava isso. Já que tem, deixa eu comer para eu ficar bem, porque eu não sei se eu vou ter depois. Padrão de escassez. Eu guardava e ele comia tudo. Se bobeasse, ele ia comer até passar mal, mas ele ia querer abastecer, porque podia não ter depois. Tá, Suzana? Então, o filho único, dependendo da criação que ele teve, ele pode entrar nessa vibe de eu tenho que me virar sozinho, porque eu não tenho os irmãos. Mas se ele teve uma sobrecompensação muito grande por parte dos pais, ele pode ter ido para o lado oposto da moeda. Não saber se virar sozinho. Porque pai, mãe, avô, avó,
faziam tudo por ele. Então, pode gerar as duas coisas. Por isso que é legal, assim, você tem que fazer um trabalho com mais consciência, porque às vezes você pega uma história e quer uma receita pronta de bolo e se irrita porque a pessoa não te dá uma receita de bolo que não tem, porque a gente tem que olhar para a história de cada um. Fazer um trabalho e aí essa pessoa mergulhar nas suas histórias, trazer sua consciência e falar, opa, para mim acendeu isso, para o outro acendeu aquilo. Então, mesmo num trabalho de grupo, que a gente se conecte com a nossa própria história, né? Então, seguindo aqui, olha, todas as emoções que não foram resolvidas, necessidades que não foram atendidas, situações dolorosas em que nos sentimos assustados, violados, isso não desaparece, isso fica trancado. Muito tempo eu tive medo de abandono. E eu me lembro que a minha mãe estava estudando à noite. E ela teve que mudar de horário, passar a estudar de dia junto com a gente, mas todas as noites, quando minha mãe saía para estudar, eu tinha possivelmente uns 5, 6 anos, não, 5, por aí. Eu tinha uns 5 anos. Eu me lembro por causa da história do colégio, tá? Por isso que eu tenho a data, né? A minha mãe saía à noite para estudar. Ela estava fazendo curso normal para ser professora, né? Todas as noites, coitada da minha mãe, todas as noites, quando ela saía, eu chorava. Eu abri o berreiro. Abrir o berreiro é modo de dizer, né, gente? Porque o meu choro era daquele que faz assim. Parecia. Então não era era aquele chorinho, né? Porque eu me lembro do terror que era. Eu achava que ela não ia voltar. Porque a vida era tão difícil com meu pai, a coisa era tão louca, que eu falei, mas ela está tendo a chance de sair. Por que, que ela vai voltar para isso? Ela não vai voltar. E eu vivia o fantasma do serei abandonada. Eu tenho que ser muito boazinha. Agradar demais a minha mãe, para que ela não me abandone. E lógico que sumiu. Claro que não. Viveu em todos os meus relacionamentos. Eu tinha, nos meus primeiros relacionamentos, eu era ciumenta. Absurdamente ciumenta. Porque eu era muito insegura, porque eu achava que tudo era uma ameaça. Que as pessoas iam me abandonar. E estava lá, nessa criança. Porque não foi cuidado, não foi tratado. E aqui, Tatiana, que você falou, né, desse tédio, né? Olha, porque a criança é o nosso canal dessa conexão com o divino. Ela mantém o que? Esse brilho, a chama acesa, a criatividade, sabe? Essa é a criança. Mas se eu não cuido dessa criança e ela passou por historinhas, e veja, eu estou contando as minhas historinhas para vocês e talvez para alguns vocês estejam pensando, putz, grila, que história pesada, né? A minha não foi pesada, mas não quer dizer que porque a tua história não foi pesada, que a sua criança não tenha interpretado, entendido coisas de uma determinada maneira. Que você não tenha trazido registros de alguma outra vida, que você não esteja representando questões dos seus pais, dos seus avós, como a constelação explica. Então, essa criança precisando de cuidado, ela pode estar aí em outros aspectos. Não porque a tua criança realmente foi, mas por outras questões. Veja, eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho. A minha mãe olhou para mim e falou assim, Vânia, você é um bálsamo na minha vida. Que frase linda, não é? Eu ouvi aquilo e interpretei. Eu tenho que ser perfeita. Eu não posso decepcioná-la. A vida dela é um drama com todo mundo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser
isso para mim, gente? Claro que não. Uma afirmação que eu trabalhei muito tempo na minha vida foi: eu sou uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. Eu, Vânia, sou uma bênção. Eu trabalhei muito isso, porque eu me sentia essa coisa do atrapalhar, um estorvo, Então, e aí quando eu comecei a trabalhar essa afirmação, eu me lembrei dessa fala da minha mãe. Ela não usou a bênção, ela usou o bálsamo. Mas aquilo foi um peso que eu tive que trabalhar. Era muito difícil. E eu cheguei a falar uma coisa pro meu sobrinho. Meu sobrinho. Eu cheguei pro meu sobrinho e falei assim: olha só, a cota das merdas na família já foi esgotada. Eu e você não temos oportunidade de fazer merda, tá? Porque as merdas já foram feitas por outras pessoas, tá bom? Então a nossa cota já foi usada. Olha que coisa horrorosa que eu falei para ele, né? Querendo impor a ele o mesmo peso que eu sentia, né? Mas eu não tinha a clareza que eu tenho hoje em dia. Mas era esse peso. Tatiana botou aqui. 2 pessoas já me disseram que eu amadureci muito cedo e hoje tenho muita dificuldade em me divertir no dia a dia. Acho que por isso o tédio. Tem que cuidar dessa criança, amor. Porque a gente acaba. Eu me pego muitas vezes assim, eu já cuidei muito da minha criança. Mas volta e meia. Porque, olha, sabe a questão da espiral? Num primeiro momento, você cura algumas nhacas num nível muito pesado. Aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco você esbarra naquele mesmo assunto, mas com mais leveza. Para algumas pessoas, a espiral é assim. Outras pessoas começam tendo um contato mais superficial e até ir lá no fundo e trabalhar as coisas mais pesadas, né? Normalmente, com o trabalho de perdão, a gente começa de cima. Quando você vai trabalhar perdão terapeuticamente falando, a última ferramenta de perdão é o auto-perdão. E as pessoas começam fazendo auto-perdão. E não é. Começa perdoando o que é mais fácil, mais leve. E depois você aprofunda, né? Então, hoje em dia, pegando essa explicação, eu já fui lá no fundo do poço, já vim para cá, então eu fico navegando. Às vezes eu me esbarro com coisas que eu falo: opa, a minha criança aí. Só que agora, gente, eu tenho consciência. Então eu cuido dela, eu faço alguma coisa por ela. Eu viajei para o esse curso avançado da Louise Hay, e eu levei comigo uma bonequinha. Eu deixei ela na minha mesa de cabeceira e aquela bonequinha era a bonequinha da minha criança interior. Eu tenho dentro do meu armário aqui em casa, gente. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar. Ó, não foi essa bonequinha que eu levei, tá? Eu levei uma bem pequenininha. Não paguei esse mico, não. Mas eu vou mostrar para vocês a última boneca que minha mãe fez. Ela brincava, ela fazia artesanato, tá, gente? Aí ela fez uma bonequinha para mim, tá? Uma bruxinha de pano. A minha bonequinha hoje em dia é uma bruxinha. Não sei porquê, acho que parece comigo. Então, eu até hoje, lógico, eu não guardo uma estrada de infância, eu dei um monte de coisa, mas essa bonequinha representa a questão da minha criança interior. Então, ela fica aqui numa caixinha bonitinha dentro do meu armário, como se fosse um bercinho. Ela fica ali. Aí eu converso com ela, eu cuido dela, porque é um simbolismo. Ela é muito fofa, Tatiana. E quando eu era criança, a minha mãe fez uma bruxinha de pano para mim. Só que ela, tipo Olivia Palito, assim, comprida. E eu me lembro que eu amava aquela boneca de pano. Uma bruxa, né? Eu acho que minha mãe
Realmente já sabia que eu ia ser meio bruxa. E aí eu tinha essa boneca, minha mãe faleceu, eu tinha 38, eu fiz 60, né, semana passada. E ela fez essa boneca, eu devia ter uns 36, por aí. Era um período que eu estava trabalhando criança interior. Eu estava trabalhando minha criança interior no Renascimento, e aí eu falei para minha mãe, falei, ai mãe, eu estava precisando de uma boneca para trabalhar minha criança interior. E aí a minha mãe, vou fazer uma para você. E aí ela usa calcinha de... A calcinha caiu, o elástico, que vergonha. Ela usa um calçolão, gente, de renda. Tá aqui. Então eu cuido até hoje da minha criança. Porque volta e meia ela vai se manifestar, gente. Porque você imagina o seguinte, é um movimento de trabalhar com crenças limitantes. Durante anos eu passei na mesma rua. Ali virou uma rua asfaltada, sabe, é uma coisa assim, tá ali, claro, é uma estrada. Mas aquela estrada está me levando para onde eu não quero, que é uma crença limitante. É um programa que está instalado no meu sistema, é um programa que está me levando ali. Aí eu começo a criar uma nova sinapse, uma nova alternativa. Eu tenho que passar por aquele caminho muitas vezes, que ali era uma floresta. E eu preciso fazer com que aquele caminho fique marcado. Para de nascer mato ali. Fique marcado, né? Eu tenho que fazer esse novo caminho. Muitas e muitas e muitas vezes. Para de andar naquele caminho para ver se o mato não volta a crescer. E é o que acontece. Então você cuidou, tratou, nananana. Daqui a algum tempo, ops, tá ali aparecendo de novo aquela erva daninha, como a Louise Hay chamava. Ela falava que você tem que plantar as sementinhas, mas cuidar das ervas daninhas. Porque a erva daninha, se aparecer, se crescer, mata a plantinha que você está tentando plantar, né? Deixa eu ler aqui. A Maria Aparecida colocou que ela adora esses movimentos da criança interior. Ela também tem a representante da essência da criança. Adoro com você, passeio com você. Fazer esse movimento da criança interior é tudo na vida. Liberta e liberta muita coisa, liberta sim. Eu agora estou querendo comprar, gente, estou procurando. Eu vou procurar no Mercado Livre, que eu já vi que tem. Comprar uma fofolete. Porque, pela minha idade, eu sou da época da fofolete, né? Quando eu estava na adolescência. E a fofolete é uma bonequinha legal que você pode carregar dentro da bolsa, né? Ela fica até dentro daquela caixinha. E ela é levinha, né? Então, a fofolete é bem legal de você ter, né, contigo. Que fica como se fosse essa em miniatura, né? É uma fofolete. É muito bonitinha. Então, vamos lá, já falei disso. E o que hoje em dia, o que acaba acontecendo, gente? Assim como aquela criança, a nossa criança mesmo, a criança que eu fui, passa por aquela fase que é meu, nananã, hoje em dia nós estamos entrando nesse espaço, muitas vezes, porque o que está nos sendo negado é o quê? O brinquedo da hora, qual é, gente? O brinquedo agora é o relacionamento dos sonhos, é dinheiro, é uma carreira, é um reconhecimento, é o nosso sucesso. Porque sucesso vem junto muita coisa. Sucesso não é só profissional. Existe uma pessoa de sucesso que está doente? Então, ela não tem sucesso, fala sério. Então, a pessoa de sucesso, ela tem sucesso em várias coisas. Por isso ela tem sucesso. É que nem você se sentir plena. Para eu me sentir plena, tem várias coisas envolvidas. Então, como eu não estou alcançando isso nesse momento, aí essa criança aparece mais ainda. Como a nossa criança lá fazendo pirraça, gente. Ela precisa ser cuidada. E geralmente os adultos que têm uma criança ferida, você vê o que? Olha,
eles são ansiosos, frustrados, querem ter o controle de tudo. Quando são contrariados, eles fazem pirraça. Eu vejo isso no corporativo. As pessoas fazem bico, que nem criança. Aí você olha para esses adultos e fala, meu Deus, parece que é um jardim de infância dentro da empresa. Nós parecemos que estamos num jardim de infância na nossa carreira, no nosso trabalho. Quando eu luto, e eu luto muito com isso, tá? Esse é um ponto que eu ainda trabalho em mim. Quando eu luto com a minha vontade de ser rebelde e de não ser disciplinada, gente, é minha criança gritando ali. Ela está perturbando. Aí eu me saboto, porque eu não faço as coisas que eu deveria fazer, porque já que eu deveria fazer, a meleca do deveria, a minha criança entra e, ó, ferra com tudo. Então eu tenho que conversar com ela, eu tenho que acolher mais essa criança, para ela me permitir. Olha, vamos ver aqui para encerrar a nossa live. Vamos ver. Eu botei acho que umas 4 páginas das inhacas da nossa criança interior, ferida, tá? Baixa autoestima, competições desnecessárias, dificuldade para pedir ajuda ou aceitar ajuda, imagem corporal distorcida, dificuldade para falar em público, baixa criatividade, resistência a mudanças, profundo medo de abandono nos relacionamentos, falta de leveza no dia a dia, medo de receber críticas, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, colocar-se em situações onde você tenta ajudar ou salvar alguém. Sabe o pensamento mágico da criança? A criança faz alguma coisa, aí os pais falam, ai, você me deixou triste porque você fez isso. Assim, mamãe fica triste. Então, eu causo a tristeza na mamãe. Começa o pensamento mágico, tá? Dificuldade em dizer não. Sentir-se responsável pelas emoções dos outros. Tentar agradar todo mundo. Muito tempo eu passei por isso, tá? Agradar todo mundo. Tendência a esperar que as outras pessoas falem primeiro para você saber o que é certo, para então você repetir aquele caminho. Você nunca vai dar logo sua opinião, você vai esperar. Aí todo mundo vai falando, você fala, vou falar por aqui. Não tem coragem realmente de dar a sua opinião. E na vida profissional, eu separei alguns aqui só do trabalho, tá? Falta de assertividade. Aí gera um comportamento passivo-agressivo, ou passivo ou agressivo. Quando você estuda assertividade, você entende essa questão dos comportamentos, tá? A pessoa não consegue se defender, mesmo em problemas pequenos, então ela não negocia, ela não se defende, ela não barganha. Na hora da barganha, ou ela vai para uma agressividade, que aí vai no de cima, né? Ou ela encolhe. Ela não consegue. Não se sente conectado em todos os ambientes. Gente, eu sofri disso há muito tempo. Eu era o peixe fora d'água em tudo na minha vida. Eu era o ET em tudo. Eu não me conectava. Na escola, depois na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos. Hoje eu ainda colho, infelizmente, os frutos desta época em que eu não me conectei com as pessoas. Alta exigência consigo mesmo e com os outros, então aquele perfeccionismo tem a ver com criança interior ferida. Rigidez, falta de flexibilidade. Medo, insegurança. Gente, tudo isso pode ser criança interior ferida. E, infelizmente, nós vivemos essas coisas todas e achamos que, tem esse problema. Começa a trabalhar isso em várias ferramentas, mas não olha para essa criança. Como a Tatiana comentou ali, muito bom. Agora eu tenho clareza de que esse é um ponto a se trabalhar.
sim. E vai fazer muita diferença. Muita diferença. Então, cuidar dessa criança vai ajudar para que a gente possa realmente se conectar com a nossa essência. Parar de exigir que a gente seja o que nós não somos. Essa criança vai trazer tudo isso. Eu queria agora que vocês fechassem os olhos, respirassem profundamente. Vamos apenas fazer uma pequena meditação, rápida meditação, só para a gente não sair daqui com essa sensação tão pesada de todas as nhacas. Então, fecha os olhos, respira. Se veja agora chegando a esse mundo, seu momento de nascimento. Isso. Feche os olhos. E agora escute essa mensagem. Ela é para você. Bem-vinda ao mundo. Bem-vinda. Você é uma bênção na sua vida e na vida de todos. O mundo esperava por você. E estamos muito felizes por você estar aqui. Preparamos um lugar especial para você. É o seu lugar de direito nesse mundo. É o seu espaço. Gostamos imensamente do jeito que você é. Você nunca será abandonado. Aconteça o que acontecer. Você é bem-vindo. Sinta-se acolhido, amparado por uma energia divina que está aqui. Uma energia amiga que está aqui amparando você. Agora você abraça essa criança. Enche ela de beijos. E diz para essa criança: eu estou feliz por você ser quem é. Por você ter chegado agora. Eu estou feliz porque eu agora vejo você. Enche essa criança de amor. Esse amor está vindo do teu peito, está expandindo, expandindo, expandindo. E está acolhendo essa criança. Está tudo bem no meu mundo. Está tudo perfeito por você ser você. Respira. Eu amo vocês. Percebam isso. E acolham essa criança. Gratidão por vocês terem estado aqui comigo, por se permitirem. O meu Instagram está aqui, Vânia Rigo. O meu YouTube também é Vânia Rigo. Eu estou desenvolvendo vários trabalhos agora com o método Louise Hay. Vou fazer lives vou preparar uma jornada gratuita para vocês. Então fiquem de olho para que a gente acolha mais a nós mesmos e possamos ser, né, inteiros.
O mundo ama você. Espero que essa live tenha sido grandiosa para vocês, como foi para mim. E que comece a conectar você. Teu sucesso está ali, em tudo na vida. Mas cuida do que está te sabotando. Um grande beijo. Passem um excelente fim de semana. Tchau.